Vamos junto comigo fazer o retoque dessa nanofios, nessa cliente maravilhosa. A sobrancelha dela já tem alguns fios implantados e a gente vai fazer realmente o retoque daqueles fios que acabaram sumindo com a cicatrização, que é completamente normal. Esse processo ele sempre vai acontecer, por isso que é importante o retoque. E aí a gente vai colocar também alguns fios a mais. A gente decidiu que queria deixar a sobrancelha dela um pouco mais expressiva, um pouquinho mais engrossada pra ficar de acordo com o gosto dela, tá? O retoque ele é muito importante, é tanto que eu pego no pé das minhas clientes que elas já ficam satisfeitas e correm do retoque, mas é importante a gente fazer esse retoque justamente para ficar ainda mais perfeito o resultado final. Vou fazer a implantação com o Tebori com essa lâmina aí, que ela é a de 18 milímetros, se eu não me engano. Não tô lembrada agora quantos milímetros que ela é, mas ela é uma lâmina bem pequenininha, super fininha, então ela vai fazer fios muito delicados. Gente, de verdade, são fios muito delicados, eles ficam muito parecidos com os fios naturais. Você vai ver no resultado final que fica imperceptível os fios que eu implantei e os fios naturais dela, porque ele se mistura, ele se mescla perfeitamente. Eu acelerei em algumas partes porque ficou bem embaçado, você pode perceber. Ficou embaçado, a câmera não pegou os detalhes dessa parte, então eu deixei esse finalzinho pra você ver onde foi que eu implantei alguns dos fios nessa parte inferior. Eu estico muito bem essa pele, é muito importante esse passo de esticamento, tá? Se você não estica bem, o fio, além de ficar todo rajado, ele não vai ficar um fio fluido, não vai ficar um fio limpo, ele também pode ser que não pigmente tão bem. Então é muito importante essa parte do esticamento pra gente conseguir fazer um fio muito bonito, todo contínuo, sem ficar como se fosse quebradiço. Como a gente estava fazendo o retoque, não era necessário eu fazer todo o design estratégico de acordo com o rosto dela, porque eu já tinha o formato da sobrancelha dela feita, como eu tinha feito já uma vez e estamos no retoque, então a gente não precisava fazer todo aquele estudo para o rosto dela, porque já tinha sido feito antes. Mas se a gente estivesse fazendo pela primeira vez, precisaria sim fazer todo um design estratégico, toda uma marcação pra gente saber o que é que vai ficar melhor para o rosto dela, o ponto alto de acordo com o rosto dela, a cauda de acordo com a sobrancelha dela, enfim. A gente precisa analisar tudo. É realmente um estudo ali pra ficar bem harmônico, tá? No caso dela, como eu falei, a gente só estava repondo alguns fios e colocando alguns fios a mais na sobrancelha dela. Já saturei ali os fios. Saturar basicamente é a gente colocar bastante pigmento depois que fez todos esses arranhãozinhos. Pra quem já fez, ele é como se fosse um arranhãozinho. Pra quem não conhece, é basicamente isso, tá? Como se fossem uns arranhãozinhos que a gente vai implantando ali o pigmento e vai formando os fios. A gente depois precisa saturar esses fios, que é colocar bastante pigmento neles pra eles ficarem bem pigmentados e durar aí durante 8 meses, 1 ano. Claro que não é tão simples assim, a gente precisa entender da camada correta que a gente tá implantando, a gente precisa também ter pigmentos bons, tem todo um estudo por trás. Mas explicando de uma forma muito mais simplificada, muito mais fácil de se entender, é basicamente isso. Agora eu estou aí implantando os novos fios e alguns fios só pra repor na outra sobrancelha. Você pode ver que algumas partezinhas tá com falha. Isto quer dizer que nessa região acabou faltando fio, acabou desaparecendo no processo de cicatrização, porque o seu próprio corpo, ele vai destruir alguns pigmentos. Ele vai tentar entender o que danado foi isso que tá ali na sua pele e ele vai conseguir, a própria defesa do seu corpo, ele vai conseguir destruir um pigmento ou outro. Quer dizer, um fio ou outro. E ali é onde a gente precisa repor no dia do retoque. Então, algumas regiões você vai perceber que tá um pouquinho falhada, que aí eu fiz o retoque, e outras eu fiz uns fios a mais, realmente, pra deixar um pouquinho mais grossa, que ela queria deixar ainda mais expressiva. Essa parte também não consegui filmar direito, me perdoe, não soube ajeitar o ângulo da câmera, mas eu deixei pra vocês verem aí logo quando eu terminei, pra vocês perceberem exatamente onde foi que eu coloquei cada fio. E aí eu estou, novamente, saturando esses fios feitos para que eles fiquem recheados de pigmentos, para que eles também durem bastante tempo. A gente satura em média ali 2 a 3 vezes para que o fio realmente fique bem pigmentado, e ali depois eu vou limpando, ele sai completamente, ele não vai pigmentar a pele, tá? Ele só vai encher de pigmento os fios que eu implantei. Pode ver que ele sai completamente, já tá ficando a coisa mais linda do mundo. Olha que perfeição, gente, de verdade. Quando você tira todo o pigmento em excesso, você vê que não tem como perceber. Eu tô afastando aí os pelos naturais dela para que você consiga ver quais foram os fios que eu implantei. E mesmo assim, não é tão fácil de perceber. É muito natural essa técnica, é a coisa mais linda do mundo. E agora eu estou implantando ainda mais fios, só em algumas regiões que eu percebi que precisava melhorar, que daria para colocar mais alguns, para ficar ainda mais harmônico. E ali eu só fiz em alguns pontos específicos, eu não coloquei mais fios durante a sobrancelha inteira, foi realmente só nessa região e um pouquinho lá no final, que eu vou mostrar daqui a pouco.
E sempre que eu coloco fios novos, eu venho saturando esses fios com pigmentos, tá? É bem importante. Aproveitei pra fazer uma última saturação final em toda a sobrancelha, porque depois disso ela já estava pronta, já estava perfeita. A minha cliente olhou, já tinha gostado do resultado que estava, e esse é o resultado final da sobrancelha dela. A coisa mais linda, natural e perfeita do mundo. Gente, sério, essa técnica, ela é incrível. Ela é uma técnica muito, muito natural. É uma técnica que ela deixa a sobrancelha com um aspecto, assim, de que nasci assim, está perfeita assim.